Capítulo 15. Embargos de terceiro. Durante 3 dias deixou Luís Alves de ir à casa da baronesa, estando aliás a morrer por isso. Entrava porém no plano esta ausência, era das instruções que ele mesmo dera ao seu coração, não havia remédio senão observá-las. No 4º dia recebeu um bilhete da baronesa que o cumprimentava pela eleição. A mala do norte chegará, e com ela a notícia da vitória eleitoral. Estava Luís Alves deputado, e enfim dar a sua demão no fabrico das leis. Estevão foi o primeiro que o felicitou, era o antigo companheiro dos bancos da academia, tanto ou mais do que os outros devia aplaudir aquela boa fortuna. Não lhe escondeu, entretanto, a inveja que ela lhe metia, deputado. Suspirou ele. Oh! Eu também podia ser deputado. Estevão dizia isto, como a criança deseja o diche que vê no colo de outra criança, nada mais. Eram os seus sonhos de outrora, que renasciam tais quais eram, inconsistentes, vagos, prestes a dissiparem-se com o primeiro raio da manhã. Luís Alves apressou-se a ir agradecer à baronesa a felicitação. Guiomar teve um leve estremecimento quando o viu, mas recebeu-o tranquila e risonha, quase indiferente. O advogado era hábil, não a perseguiu com os olhos, sobre acordar a atenção das demais pessoas, era seguir o método comum. Ele não queria parecer-se com os outros. Guiomar, entretanto, observava-o a espaços, de revés, como a querer surpreendê-lo, a pouco e pouco, porém, o seu olhar foi sendo mais direito e firme. O de Luís Alves era natural e igual como antes era, como era ainda agora com todos. Ao sair, junto à porta de uma sala, onde acaso a topou, Luís Alves teve ocasião de lhe dizer esta simples palavra: perdoou-me? A moça retirou a mão, que ele tinha presa na sua, e furtou o corpo, ao mesmo tempo que lhe caíam as pálpebras. Perdoou-me? Repetiu ele. Guiomar retirou-se sem dizer palavra. Luís Alves esperou que ela desaparecesse e saiu. A moça, entretanto, ficou irritada por nada lhe ter respondido, sendo verdade que nada achou nem acharia talvez que lhe responder, mas arrependeu-se e pensou longo tempo naquilo. Quer dizer que o amava? Quer dizer que estava prestes a isso. A arraiada branqueava o céu, tingiria depois o cimo dos montes, entornar-se-ia enfim pela encosta abaixo, até aparecer o sol contemporâneo de Adão, e do último homem que há de vir. Dali a dias, entrando Luís Alves em casa da baronesa, teve a boa fortuna de encontrar a moça sozinha, na sala do trabalho, donde a baronesa se ausentara 5 minutos antes. Misters Oswald achava-se fora. Era a hora da tardinha, o dia estava prestes a afogar-se no seio da noite. Guiomar, molemente sentada numa cadeira baixa, tinha um livro aberto sobre os joelhos e os olhos no ar. Luís Alves surpreendeu-a nessa atitude meditativa, mais bela do que nunca, porque assim, e aquela hora, e com o vestido meio escuro que lhe realçava a cor de leite da face, tinha um quê de gracioso e severo, ao mesmo tempo, que parecia buscado de propósito para recebê-lo. Minha madrinha já vem, disse Guiomar logo depois de lhe estender a mão, que ele apertou e sentiu um pouco trêmula. Talvez daqui a 5 minutos, disse ele, é bastante para decidir o meu destino. 2 vezes lhe perguntei se me perdoara, pela terceira lhe peço que me responda, custa pouco uma única palavra, custa menos ainda, um único gesto. A moça olhou algum tempo para o livro que tinha diante de si. Amanhã, porém, era já alta no coração de Guiomar, a claridade intensa, o sol quente e vivo, porque ela não olhou muito tempo para o livro, nem hesitou mais do que era natural e exigível naquela ocasião. 2 minutos depois fez o gesto, um gesto só, mas ainda mais eloquente do que se ela falasse, estendeu-lhe a mão. Luís Alves apertou-lhe entre as suas. A comoção era natural em ambos, ali estiveram alguns instantes calados, ele com os olhos fitos nela, ela com os seus no chão. As mãos tocavam-se e os corações palpitavam uníssonos.
Decorreram assim 5 breves minutos. Ela foi a primeira que rompeu o silêncio. Um gesto, um só gesto, e é o meu destino que lhe entrego com ele, disse Guiomar olhando em cheio para o moço. Ainda não. Se os nossos destinos se ligarem, estou convencido de que o meu amor, pelo menos, terá a virtude de a tornar feliz. Mas nada está feito ainda, e se eu fui breve e apressado na confissão, não o desejo ser na consagração que lhe peço. Luiz Alves calara-se. A moça olhava para ele como buscando entendê-lo. Sim, continuou ele, melhor é que não ceda a um instante de entusiasmo. Minha vida é sua, todo o meu destino está nas suas mãos. Contudo, não quero surpreender-lhe o coração neste momento, no dia em que me julgar verdadeiramente digno de ser seu esposo, ouvi-la-ei e segui-la-ei. A resposta da moça foi apertar-lhe as mãos, sorrir, e embeber os seus olhos nos dele. O passo da baronesa interrompeu esta contemplação. Guiomar amava deveras. Mas até que ponto era involuntário aquele sentimento? Era-o até o ponto de lhe não desbotar a nossa heroína a castidade do coração, de lhe não diminuirmos a força de suas faculdades afetivas. Até aí só, daí por diante entrava a fria eleição do espírito. Eu não a quero dar como uma alma que a paixão desatina e cega, nem fazê-la morrer de um amor silencioso e tímido. Nada disso era, nem faria. Sua natureza exigia e amava essas flores do coração, mas não havia esperar que as fosse colher em sítios agrestes e nus, nem nos ramos do arbusto modesto plantado em frente de janela rústica. Ela queria as belas e viçosas, mas em vaso de sevres, posto sobre móvel raro, entre duas janelas urbanas, flanqueado o dito vaso e as ditas flores pelas cortinas de caxemira, que deviam arrastar as pontas na alcatifa do chão. Podia dar-lhe Luiz Alves este gênero de amor? Podia, ela sentiu que podia. As duas ambições tinham se adivinhado, desde que a intimidade as reuniu. O proceder de Luiz Alves, sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimentos, nem demasias ociosas, fazia perceber à moça que ele nascerá para vencer, e que a sua ambição tinha verdadeiramente asas, ao mesmo tempo que as tinha ou parecia tê-las o coração. Demais, o primeiro passo do homem público estava dado, ele ia entrar em cheio na estrada que leva os fortes à glória. Em torno dele ia fazer-se aquela luz, que era a ambição da moça, a atmosfera que ela almejava respirar. Estevão dera-lhe a vida sentimental, Jorge a vida vegetativa, em Luiz Alves via ela combinadas as afeições domésticas com o ruído exterior. Uma vez entendidos, é difícil que dois corações se encubram, pelo menos aos olhos mais sagazes. Os de Mr. Oswald eram dos mais finos. A inglesa percebeu dentro de pouco tempo que entre eles havia alguma coisa. Interrogar a moça era inútil, sobre perigoso, seria ir, de coração leve, em busca de ódio, talvez. Todavia, se ainda fosse possível salvar tudo? Guiomar resistiria dificilmente a um desejo da madrinha, era possível vencê-la por esse lado. Mr. Oswald concebeu então um projeto insensato, que lhe pareceu aliás excelente e de bom aviso. O desejo de servir a baronesa e levar uma ideia ao fim tapou-lhe os olhos da razão. Ela foi diretamente a Jorge. "Sabe o que me está parecendo?" disse ela. "Parece-me que há Mouro na costa." "Mouro na costa!" exclamou Jorge com uma tal expressão de desgosto, que era fácil compreender o fundo de suspeita já existente em seu espírito. "Nada menos", disse a inglesa, "mas um mouro que se pode capturar." E a inglesa expôs um plano completo que o sobrinho da baronesa ouviu um tanto perplexo. O plano consistia em ir Jorge pedir a moça à baronesa, em presença dela própria. A baronesa, que nutria o desejo de os ver casados, não deixaria de fazer pesar o seu voto na balança, e era muito difícil que a gratidão de Guiomar não decidisse em favor de Jorge. A gratidão, e o interesse, continuou ela. Devemos contar também com o interesse, que é um grande conselheiro íntimo.
Ela não há de querer sacrificar a afeição da madrinha, que para ela vale, ó. Que triste lembrança! Interrompeu Jorge, recuando diante da ideia de Mrs. Oswald. A inglesa sorriu, e deixou por mão aquele argumento, firmou-se porém no da afeição. Guiomar não se oporia a um desejo da madrinha, era urgente dar-lhe o golpe. Jorge não se atrevia a surpreender por esse meio a aquiescência da moça, mas acreditava na eficácia dele, e sobretudo receava perder a causa. Uma vez que a vencesse, tudo podia confiar do tempo e do seu amor. O conselho foi seguido pontualmente. De noite, em presença da baronesa à hora da despedida, por que hesitar a maior parte do tempo, praticou Jorge aquele ato insensato de declarar à moça que a amava e de lhe pedir a mão. A tia sorriu de contentamento, mas teve a prudência de não proferir nada enquanto Guiomar, empalidecendo, nada dizia, porque nada achava que dizer. O silêncio durou cerca de 3 ou 4 minutos, um silêncio acanhado e vexado, em que nenhum deles se atrevia a reatar a conversação. A baronesa, pela sua parte, imaginava que os dois estavam enfim entendidos, e que a declaração era autorizada pela moça. O enleio de Guiomar não era dos que pudessem dar cabimento a esta suposição, mas a boa senhora via com os olhos dos seus bons desejos. Pela minha parte, declarou enfim a baronesa, não me oponho, estimaria muito que acabassem por aí. Mas é negócio do coração, devo esperar a resposta de Guiomar. E voltando-se para a afilhada, pensa e resolve, minha filha, disse ela, e se fores feliz, sê-lo-ei ainda mais do que tu. 2 vezes pairou a negativa nos lábios da moça, mas a língua não se atrevia a repetir a palavra do coração. No fim de alguns instantes, refletirei, respondeu ela beijando a mão à madrinha, e continuou voltando-se para Jorge. Boa noite. Até amanhã.